do nosso querido Afrânio Faustino, na tarde de hoje, para todos nós. Olá, pessoal, muito boa tarde. Quis aí as coincidências da vida aí que eu fizesse também hoje a última reunião, a última palestra do ano na sexta-feira, né? Já fiz ontem na quinta-feira a última palestra e hoje nós estamos fazendo também aqui na sexta. E eu não estava programado em nenhuma das duas, né? Hoje estava programado Marcos Júver, que fez a palestra aqui do início do mês, que estava atribuída ao nosso querido Pedro Figueiredo, que vai vir no dia 8 de janeiro, nos prometeu vir 8 de janeiro, então na reabertura dos trabalhos em janeiro, o Pedro vai estar aqui conosco. E o Marcos Faria hoje fez no dia, portanto, no início do mês, né, e eu aqui estou para substituir o Marcos. Uma conveniência até conveniente, foi uma situação até conveniente para o Marcos, porque ficamos sabendo hoje que o pai dele se encontra adoentado e deu entrada, portanto, no Hospital dos Afonsos, se não falha a memória, né? Está em tratamento e a gente, naturalmente, durante a nossa reunião, a gente pede pelo nosso companheiro, não me lembro no primeiro nome dele, mas é o Júver Pai, né? É o Júver Pai que está passando por um momento de dificuldade de saúde física. Mas, meus irmãos, estamos no final do ano. E essa mensagem inicial aí sobre o tempo é bastante oportuna para a gente, né? Porque quando chega o ano novo assim, a gente começa a fazer uma avaliação. O que nós fizemos durante o ano que está se findando? Aproveitamos todas as nossas oportunidades? Aquilo que a gente deveria fazer diariamente, que nos é recomendado por Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, nos conhecermos a nós mesmos, diariamente nós fazemos uma reflexão para nós fazermos uma análise do que a gente fez durante o dia. Acho que a maior parte de nós não faz isso. Eu vou confessar que eu não faço. Quando eu deito a cama e começo a pensar no que eu fiz, eu acordo no dia seguinte. Eu não consigo pensar no que eu fiz. Posso até pensar no que eu vou ter que fazer no dia seguinte, mas no que eu fiz eu não consigo pensar. Desculpe o Santo Agostinho, desculpe os espíritos, mas chegamos no ano novo. Então no ano novo nós temos esta oportunidade, né? E por que nós não fazemos essa reflexão? Então é o momento de nós verificarmos se nós estamos aproveitando bem o tempo, o que nós estamos fazendo das oportunidades que a vida nos tem oferecido para crescermos espiritualmente. Então, esta é a reflexão que nos traz a mensagem inicial, que eu acho que é interessante que a gente medite bastante nela, porque nós estamos próximos do ano novo, e o ano novo é uma oportunidade renovada de nós seguirmos com as nossas ações visando o nosso aproveitamento espiritual. Mas eu apenas me lembrei de falar isto a respeito da mensagem inicial. O nosso tema de hoje, como estamos perto do Natal, vamos falar sobre o Natal. Mas ontem eu também falei sobre o Natal, mas hoje eu preparei alguma coisa diferente. Eu quero falar sobre o Natal, alguns aspectos que não deu para falar ontem, e quero falar sobre Maria, né? A mãe do nosso Mestre Jesus. Então, preparei aqui algumas ideias para nós refletirmos. Primeiramente, a gente pode pensar assim, em relação... É o nome? Então, é o nome do pai do Marcos Júver, para que todos nós o envolvamos em nossas preces, é Domingo Isaías Odilo Júver, né? Então está internado no Hospital dos Afonsos, né? Então, o nosso querido Domingo Júver. Então,
vamos envolvê-lo em nossas preces para que ele consiga se recuperar. Mas a nossa ideia hoje é falar, primeiro falar sobre como a sociedade comenta, como a nossa sociedade hoje encara o Natal. Nós estamos num momento aí de ruas enfeitadas, menos do que nos outros anos, a gente nota isso claramente, né? Estamos diante de uma crise financeira que está abalando a todos nós, toda a sociedade de uma maneira geral, mas a gente vê bastantes ruas enfeitadas, as árvores enfeitadas, a árvore Natal da Bradesco Seguros, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, mais menorzinha, mas muito linda, segundo as pessoas que estão indo lá. Então nós enfocamos o Natal como uma oportunidade, a sociedade de uma maneira geral, enfoca o Natal como sendo a árvore de Natal, enfoca o Natal como sendo o Papai Noel, enfoca o Natal como sendo a oportunidade de trazer presentes, trocar presentes. Mas nós muitas vezes esquecemos o sentido verdadeiro do Natal. O sentido verdadeiro do Natal é lembrarmos o nosso Mestre Jesus. Natal é o momento que nós comemoramos o aniversário do nosso Mestre Jesus. E, infelizmente, o que a gente nota na nossa sociedade hoje é deixarmos esse aspecto, quando lembrado num segundo plano. E nós espíritas, portanto, quando temos a oportunidade de no Natal falar sobre o Natal, temos que falar sobre Jesus. Temos que falar do que Jesus representa para nós. É claro que tudo isso tem significado, tudo isso tem explicação. Ontem eu me detive em explicar esses ícones aí do Natal, falei da árvore de Natal, falei do presépio, falei de uma porção de ícones, vamos dizer assim, de lembranças que nós temos do Natal, mas o importante mesmo é lembrarmos de Jesus. Eu trouxe uma historinha aqui para nós refletirmos se nós estamos praticando o verdadeiro Natal de Jesus. Está nesse livro aqui, Atravessando a Rua, do Simonetti. Bota um pouquinho d'água. Do Simonetti. O nome da lição é Um Natal de Verdade. Esse livrinho aqui vocês devem conhecer, né? É um livrinho de histórias que o Simonetti escreve. O Simonetti gosta de contar, de falar da doutrina espírita contando histórias. É um contador de histórias, né? Então o Simonetti coloca lá, Um Natal de Verdade. E ele diz assim: a presença do rico automóvel diante da residência humilde, acontecimento inusitado naquela vila paupérrima e distante, despertou intensa curiosidade. Rostos surgiram nas janelas, muita gente olhando de longe. Desceram Gumercindo e Maria do Carmo, casal de meia idade, muito rico. Esquálida mulher os atendeu, rodeada por 3 crianças tímidas grudadas em sua saia. No colo materno chorava um bebê, lamento ardido de fome. Logo apareceu o marido, figura lastimável, barba por fazer, olhar assustado. O visitante quebrou o gelo, Gumercindo, portanto, né? Estamos aqui em tarefa de amizade. Temos recebido incontáveis bênçãos de Deus. Negócios prósperos, filhos saudáveis, casa ampla e confortável, muita fartura. No entanto, eu e minha esposa não nos sentimos plenamente felizes. O que nos sobra falta em muitos lares. O ouro amoedado traz facilidades, mas pesa em nosso coração. Decidimos por isso ir ao encontro de nossos irmãos. Pois é, completa Maria do Carmo, gostaríamos de saber como vivem, suas dificuldades e problemas, como poderemos ajudá-los. Iniciaremos nosso entendimento neste Natal, oferecendo-lhes brinquedos, roupas e alimentos em nome de Jesus. Tenho certeza de que foi ele quem os inspirou, interrompe emocionado o dono da casa. Nossa situação é desesperadora. Estou desempregado há 6 meses. Já não temos recursos nem para o alimento. A luz foi desligada por falta de pagamento. Minha esposa está doente. As crianças cobram-me o presente
indagando por que Papai Noel não visita gente pobre. Eu decidira que a situação iria mudar, pois por bem ou por mal. Planejara assaltar a abastada mansão, enfrentaria a polícia, mataria se preciso, mas não regressaria ao lar de mãos vazias. No entanto, não sou criminoso. Tenho uma existência toda de trabalho honesto, cultivando respeito às leis. Os senhores salvaram-me de um pesadelo. Sufocado pela emoção, derramando-se em lágrimas, o operário ajoelhou-se e beijou as mãos de seus benfeitores, sem que estes pudessem evitar o gesto extremo de humildade e reconhecimento. Após alguns minutos de entendimento fraterno, Gumercindo e Maria do Carmo entregaram os presentes e partiram, levando a certeza de que aquela família teria um Natal feliz, felicidade maior em seus corações. Haviam descoberto a insuperável alegria de ajudar. Então, este é o verdadeiro Natal que nós temos que cultivar em nossa caminhada pela nossa jornada terrestre. O Natal que recomenda que nós levemos até os nossos irmãos mais necessitados as nossas possibilidades de auxílio. Não importa o quanto nós vamos auxiliar. Às vezes nós vamos poder auxiliar, como o Gumercindo e a Maria do Carmo, com bens materiais, os dois muito bem situados na sociedade, podiam, portanto, comparecer com presentes, com alimentos, com tudo que de material que a fartura material, a riqueza material deles proporciona. Mas às vezes nós não temos essa possibilidade. Nós podemos concorrer com a nossa boa vontade, podemos concorrer com a caridade moral, como a doutrina espírita nos ensina, e nós temos que fazer deste comportamento um comportamento diário em nossas vidas. O Natal para nós espíritas não é comemorado apenas no dia 25 de dezembro, é comemorado todas as vezes que nós somos levados a praticar o auxílio ao nosso semelhante, ao nosso próximo. Todas as vezes que nós damos mostras de que amamos o nosso próximo, de que amamos o nosso semelhante. É necessário que nós, portanto, nos apercebamos disso. E quando eu falei do tempo no início, é isso. Será que nós estamos conseguindo aproveitar o tempo nesse sentido de homenagear a Jesus da forma como Jesus quer que nós o homenageemos, não apenas no Natal, não apenas presenteando os nossos familiares mais próximos, não apenas nos confraternizando na casa espírita ou fora dela, mas é importante que nós façamos de nossas vidas um Natal permanente. Ontem eu contei uma história que foi, na verdade eu reproduzi uma história que foi contada por Vinícius, o Pedro de Camargo, em um dos livros dele, né? O Vinícius, ele era um educador paulista, adotou esse pseudônimo, o nome dele era Pedro de Camargo, e ele sempre escrevia sobre educação. Nesse livro que eu estou me referindo, é o Mestre na Educação, E ele então conta a história. Se perguntasse, por exemplo, o momento do Natal para Pedro ia dizer que o momento do Natal para ele surgiu quando ele ouviu o galo cantar pela terceira vez. E aí ele percebeu o quanto era grandiosa a missão de Jesus, e a partir daí ele abraça realmente a causa que Jesus tinha trazido para nós. Se perguntasse a Maria de Magdala quando é que era o Natal de Jesus, ela diria que o Natal de Jesus foi o momento em que ela lavou os pés de Jesus, secou com os cabelos dela os pés de Jesus e posteriormente passou a seguir Jesus durante toda a sua trajetória e deu seguimento aos ensinamentos de Jesus, cuidando dos filhos do Calvário durante toda a sua existência terrena. Se perguntasse a Paulo de Tarso quando é que foi o momento do Natal dele, o Natal de Jesus para ele, qual foi o momento? O momento do Natal para Paulo de Tarso foi o momento em que ele conheceu Jesus na estrada de Damasco. E assim, cada um dos personagens que o Vinícius vai enumerando são personagens que conheceram o Natal quando
se sentiram tocados pela mensagem de Jesus. E para nós, quando é o Natal de Jesus? O Natal de Jesus não está, portanto, somente no dia 25 de dezembro. O Natal de Jesus está a partir do momento em que nós nos sentimos tocados por Jesus, tocados pela mensagem dele. Já nos sentimos tocados? Já somos capazes de abrir mão do nosso conforto material, da nossa zona de conforto, como a gente costuma dizer, para nos dedicarmos efetivamente à divulgação do Evangelho de Jesus? Divulgação aqui entendida, a prática do Evangelho de Jesus por nós? Será que a gente já tem alguma ação nesse sentido? É claro, a gente não vai poder fazer tudo o que Jesus fazia. Jesus é espírito puro. Nós somos espíritos ainda iniciantes. Lamentável dizer isso, principalmente para aqueles que acham que já estão numa grande evolução espiritual. Acontece isso, às vezes a pessoa acha, porque é espírita, porque vem à casa espírita, porque toma passe ou dá passe, né? Porque tem uma atividade aqui dentro da casa, que já está com uma grande elevação espiritual. Nós estamos aprendendo. Nós não temos condições de fazer o que Jesus fazia. O que Jesus faz. Nós não temos condições de fazer o que todos aqueles que verdadeiramente o seguiram, né? Como já falei aqui, a Maria de Magdala, Paulo de Tarso, Pedro. Se nós examinarmos aqui a vida desses apóstolos, nós vamos avaliar o quanto nós ainda estamos distantes. Então, vamos sair dessa faixa obsessiva de nos acharmos aí cheios de evolução espiritual quando a gente ainda está muito longe, né? Então, nós não podemos pensar em ser iguais a Jesus neste momento, não. É claro que um dia nós vamos chegar lá, mas nesse momento não. Mas nós já podemos estar a caminho. Isso é que é importante. Então essa análise toda é para que nós estejamos a caminho. A importância de Jesus é muito grande para nós espíritas. A questão 625 do Livro dos Espíritos resume tudo sobre Jesus para nós. Quando Kardec pergunta para os espíritos qual é o tipo mais perfeito que foi oferecido aos homens para nos servir de guia e modelo, os espíritos, na resposta mais sucinta do Livro dos Espíritos, dizem apenas: Jesus. Jesus é o guia e modelo para todos nós. É o tipo mais perfeito e que, portanto, nós devemos procurar seguir. Essa simples resposta aí nos permite tirar algumas conclusões. Primeiramente, permite-nos concluir que Jesus é isso, é o tipo mais perfeito. É o nosso modelo, é aquele que nós temos que seguir. A gente às vezes não consegue, a gente se sente tão distante de Jesus que a gente procura um tipo intermediário para tentar seguir. Então a gente pensa assim: vamos seguir então Eurípides Barçanufo. Complicou, porque também fazer como Eurípides Barçanufo fez não é para qualquer um. Nós ainda estamos longe à beça. Bezerra de Menezes, também ainda estamos longe à beça. Chico Xavier, nós continuamos longe à beça, né? Então nós temos que buscar referenciais de comportamento mais próximos de nós. Mas esses modelos são modelos que nós devemos seguir, né? São modelos a alcançar, eles estão lá distante de nós precisamos nos esforçar para alcançar. Mas, portanto, a primeira conclusão que a gente tira sobre Jesus é essa: é o guia, é o tipo mais perfeito, é o guia e modelo para todos nós. A segunda conclusão que nós tiramos é de que Jesus não é Deus, né? Ele é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem. A Kardec, quando faz a pergunta, coloca nesse termo: é o tipo mais perfeito que Deus tem colocado, tem oferecido para nós. Então, se Deus tem oferecido, é porque Jesus não é Deus. Jesus é um espírito como nós, um espírito mais evoluído, um espírito puro, como nós estamos dizendo. Em vários momentos do Evangelho, Jesus diz que ele não é Deus, diz que ele foi mandado por Deus.
principalmente nos evangelhos de João e de Lucas, ele fala isso. No evangelho de João, no capítulo 5:30, ele diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, falando sobre as curas que ele realizava. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então ele diz claramente que o poder dele é limitado, o poder maior vem de Deus. Em João capítulo 12, versículos 49 e 50, ele diz assim: porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar. O Pai que me enviou. Então está também se referindo a Deus. Ele não é, portanto, ele não se confunde com a divindade. Mais adiante, no João 14, versículo 28, se me amasseis, alegrar-vos-ias de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Mostrando, portanto, que diante de Deus, Jesus ainda é limitado. Em Lucas, capítulo 13, versículo 33, importa contudo caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não convém que morra um profeta fora de Jerusalém. Eles colocam como profeta. Um profeta é um enviado de Deus, portanto está abaixo de Deus. Então vejam, meus irmãos, que são vários os momentos. E no momento final, no momento da crucificação, narrado por Lucas no capítulo 22, ele diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, né? O momento que ele está no horto de Getsemane, né? Ele está orando e ele sabe que vai enfrentar, a partir do dia seguinte, momentos de intensa dor física. Ele diz, ele orando, ele diz: Pai, afasta de mim este cálice. Aquele sofrimento que estava, portanto, sendo necessário para que a missão de Jesus se confirmasse entre nós. Então é isso, né? Jesus não é Deus. Essa é uma conclusão que a gente tira dessa questão 625. Outra conclusão que a gente tira é a de que Jesus foi o intermediário de Deus. Não sendo Deus, ele foi médium de Deus. Ele, portanto, ele nos transmitiu as ideias de Deus, ele nos transmitiu a lei de Deus. Ele é o intermediário de Deus. Temos também, né, dessa questão 625, que a conclusão de que Jesus é um espírito puro. Isso é confirmado no livro A Caminho da Luz. No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel fala muito claramente que Jesus é um espírito puro, faz parte de uma comunidade de espíritos angélicos, né? Essa comunidade de espíritos angélicos se reuniu aqui na periferia do nosso planeta 2 vezes. A primeira vez quando o planeta estava sendo preparado para receber a vida, e a segunda vez quando o planeta recebeu efetivamente a presença de Jesus. Então estavam preparando a vinda de Jesus. Jesus é o governador espiritual da terra. Agora, o fato de ser Jesus um espírito puro, né, de ser o governador espiritual da terra, participar de uma comunidade angelical, não significa que ele tenha sido criado assim. Jesus foi criado como todos nós fomos, simples e ignorantes. E ele se esforçou ao longo de suas encarnações, em outros mundos, evidentemente, não aqui na Terra, porque se ele presidiu como espírito puro a criação do planeta, é sinal de que ele não encarnou aqui na Terra. Ele não fez a sua evolução aqui na Terra. Ele fez a sua evolução em outros mundos, não sabemos quais. Então, Jesus conquistou essa pureza espiritual. É o que nós estamos fazendo também. Pouco a pouco, a cada encarnação, a gente evolui um pouquinho. É como se fosse uma longa escada que a gente perde de vista. Numa encarnação a gente sobe um degrauzinho, na outra a gente senta, na outra a gente sobe meio degrau, né? Na outra a gente fica sentado no degrau, mas a gente vai chegar lá no final da escadaria, como Jesus chegou. E a outra conclusão que a gente chega é que Papai Noel não tem nada a ver com Jesus, né? Essa história de Papai Noel é uma história que, segundo se diz, foi originária na Alemanha, onde existia uma pessoa chamada Nicolau, um bispo depois chamado Nicolau,
um clérigo chamado Nicolau, que depois passou a ser São Nicolau, né, que tinha muita vontade de ajudar as pessoas. Né, e conta-se que uma vez, ele sabendo da necessidade de uma família, né, e como essa família morava na Alemanha, e na Alemanha é um país frio nessa época, né, nós estamos nesse calor, né, nessa fornalha. Lá na Alemanha, provavelmente eles estão no inverso, eles estão com frio danado. E aqui nós estamos na primavera, nos aproximando do verão. Lá eles estão no outono, se aproximando do inverno. Então lá está ficando frio, cada vez mais frio. Aqui está ficando quente, cada vez mais quente. Imaginem como vai ser o nosso verão, né? Então, esta família tinha o costume de, ao deitar, colocar as pequenas meias que elas tinham para secar perto da lareira. E o Nicolau, então, sabendo da necessidade da família e não querendo beneficiar diretamente, subiu no telhado, fez a coisa mais difícil, subiu no telhado e jogou pela chaminé 3 moedas, e as 3 moedas, uma ficou em cada uma dessas meias, né? E aí veio a tradição. Lá eles colocam meias nas lareiras. Se vocês virem os filmes aí, os desenhos, né, dos americanos ou de outros países europeus, vocês vão ver que eles colocam meias. Nós aqui, como não usamos meias nessa época, nós ainda colocamos sapatinhos, né? Os sapatinhos na janela. Hoje devem colocar sandália havaiana, sei lá, devem colocar alguma coisa diferente, né? Qualquer coisa que a gente use. Mas é isso. Então Papai Noel não tem nada a ver conosco. Papai Noel, vestido de vermelho, foi o que eu falei ontem. Ele hoje é uma propaganda da Coca-Cola. Até o vermelho do Papai Noel é o vermelho da Coca-Cola. Não há uma garrafinha de Coca-Cola ou latinha que você vai comprar que não venha com Papai Noel nessa época, né? Então é isso, é o marketing da Coca-Cola. É a ideia do Papai Noel, veio desse Nicolau, né? A Coca-Cola espertamente percebeu que isso dava muito marketing, muito dinheiro, então ela investiu nessa ideia. Uma coisa que se fala muito, não sei se vocês têm essa curiosidade, qual é a aparência física de Jesus? Pergunto isso porque hoje a gente vê a história sendo reescrita em diversas oportunidades. E nos dizem alguns estudiosos que Jesus não poderia ter a configuração física que nós nos acostumamos a ver em Jesus, né? Com olhos claros, cabelos louros, né? Pele clara, porque Jesus era judeu, e sendo judeu, não é o tipo físico do judeu esse, né? O judeu normalmente é moreno, cabelo preto, a tez amorenada, né? Às vezes com barba. Jesus não tem a semelhança que a ideia que nós fazemos de Jesus não tem nada a ver. Mas aí acontece que os estudiosos modernos não são espíritas. E nós temos aqui alguns testemunhos desse respeito. Nós temos o testemunho do Emmanuel, no livro Há 2000 anos, onde Jesus tem um encontro onde o Emmanuel tem um encontro com Jesus, e ele narra o seguinte: tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos. Então o Emmanuel fala dos olhos de Jesus, uma beleza suave e indefinível, longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, longos e sedosos cabelos, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida, cabelos claros, portanto, sorriso divino revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Essa é a descrição que o Emmanuel faz no livro Há 2000 anos. Mas acontece que no século passado, né, agora nos anos 1900 e alguma coisa, foi encontrada no arquivo do Duque de Cesadine, em Roma, uma carta supostamente escrita por Públio Lentulus. Essa carta é anterior ao romance Há 2000 anos. É bom que a gente frisa, ela foi encontrada depois que o romance foi escrito, e ela é anterior ao que está no romance.
Estava lá nos arquivos desse duque de Cesadini, né? E essa carta é atribuída a Públio Lentulus. Públio Lentulus é o mesmo Emmanuel, senador e procônsul da Galileia. Esse trechinho que eu tirei é um trechinho que o Emmanuel narra da carta que ele escreveu. E a carta que está escrita, que está lá nos arquivos do Duque de Cesadini, é essa aqui, que eu vou ler rapidamente para vocês, que eu fui buscar no Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, no tomo 2, na página 258. Esse Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita é um estudo da FEB. É uma das partes do estudo sistematizado da doutrina espírita. A carta é a seguinte: é a carta de Públio Lentulus para Tibério César. O Públio Lentulus era o procônsul da Galileia, né? Uma espécie de governador da Galileia, a maior autoridade na Galileia, representando o imperador. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existe nos nossos tempos um homem o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo inculcado é chamado profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é o Filho de Deus, Criador do céu e da terra e de todas as coisas que nelas se acham e que nelas tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita mortos, cura enfermos, e em uma só palavra: é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. Há tanta majestade em seu rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso pelos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. Cor moderada eu estou entendendo com uma cor clara. A barba é espessa, semelhante aos cabelos, não muito longa, separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros, olhos claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios de sol. Porém, ninguém pode olhar fixo no seu semblante, porque quando resplandece apavora, e quando ameniza faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Diz que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, e quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se pode imaginar. Muito semelhante à sua mãe, que é de uma rara beleza, não tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. E a carta continua, né? Então vejam que muitas das coisas que nós nos habituamos, muitas das características que nós nos habituamos a ver na figura de Jesus, ele confirma aqui, né? A face de cor moderada, quer dizer, não é aquela tez carregada, não é aquele moreno, bem moreno, é um moreno de cor clara, talvez, uma cor clara, né? Cabelos de cor de amêndoa bem madura. A amêndoa madura tem uma cor amarelada, não é? Então, cor amarelada, olhos claros, como ele disse, né? Então nós vemos aqui características: cabelos compridos, barbas longas, tudo que nós estamos acostumados a ver na figura de Jesus. O mais importante, ele diz que semelhante à sua mãe, que é de uma rara beleza. Bem, aí nós entramos numa outra questão. Como é Maria, né? Aí nós temos um retrato mediúnico, não mediúnico, quase mediúnico, que esse aqui reproduzido. Vocês já devem ter visto esse retrato de Maria no Anuário Espírita. Nós temos na internet. Se você botar a Maria na internet, lá, Maria de Nazaré, vai aparecer esse retrato aqui. A história desse retrato é a seguinte, né? Esse retrato, a história está narrada nesse Anuário Espírita. Eu reproduzi aqui para ficar mais fácil. Esse é um artigo do Hércio Arantes. O Hércio Arantes é um jornalista espírita. Ele diz o seguinte: algum tempo após tomarmos conhecimento de um novo quadro de Maria, a mãe de Jesus, que é esse aqui,
e Jesus seria parecido com Maria, vejam que a cor do cabelo de Maria aqui é uma cor amendoada, meio amarelado, olhos claros, tez clara, né? Só falta a barba para que nós tenhamos Jesus. Tem uma outra gravura, uma outra fotografia, né, de Jesus a partir desse retrato. A gente tem a visão perfeita de como deveria ser Jesus. Então Arantes está falando assim: algum tempo após tomar conhecimento de um novo quadro de Maria, divulgado num programa da TV Record, em São Paulo, com a presença de Chico Xavier, procuramos este médium amigo para colher deles maiores esclarecimentos sobre a origem do mesmo. De onde é que veio esse retrato aí? Contou-nos então Chico que no final da reunião pública do Grupo Espírito da Prece, em Uberaba, na noite de 1º de dezembro de 84, que com vistas à homenagem do Dia das Mães de 1984, o Espírito de Emmanuel ditou por ele um retrato falado de Maria de Nazaré ao fotógrafo Vicente Avella, de São Paulo. Esse trabalho artístico foi sendo realizado aos poucos. Então, a partir do retrato falado, o repórter foi fazendo o retrato de Maria. Esse trabalho artístico foi sendo realizado aos poucos, desde meados de 1983, com retoques sucessivos realizados pela grande habilidade de Vicente em mais de 20 contatos com o médium mineiro. Então, o repórter fotográfico, né, o fotógrafo, ele foi fazendo a partir do retrato falado que foi ditado por Emmanuel, foi fazendo esta imagem de Maria. Ficou pronto primeiro em preto e branco, e depois ele foi colorido por esse fotógrafo que tinha grande habilidade. Antigamente não tínhamos fotos coloridas. Vocês não são dessa época não, né? Não tem ninguém aqui dessa época, né? Vocês ainda têm em casa um retratinho lá de vocês, muito bonito, que a mãe de vocês mandou colorir. Hoje esse retrato está bonito, vou mandar colorir esse retrato do meu filho. Eu tenho um retrato desses até hoje. Tem também, Mayra? Hein? Tem um pequenininho, ó, tá vendo aí? É assim que a gente vai descobrindo a idade das pessoas, olha só, hein? Né? Então, isso acontece. Brincando contigo. Então, isso acontece, né? Foi o que fez aqui esse fotógrafo, é dessa época, né? Ele fazia, a gente gostava muito de um retrato em preto e branco, né? Aí a gente fazia dessa forma, mandava plantar. Então, concluindo aqui a ideia do Arantes, em nossa rápida entrevista, Chico frisou que a fisionomia de Maria, assim retratada, revela tal qual ela é conhecida quando suas visitas às esferas espirituais mais próximas e perturbadas da crosta terrestre. E ao final do diálogo fraterno, atendendo ao nosso pedido, Chico forneceu-nos o endereço do fotógrafo artista, para que pudéssemos entrevistá-lo oportunamente, podendo assim registrar mais algum detalhe do belo trabalho realizado. Aí o Écio Arantes foi ao fotógrafo. De fato, após essa entrevista, tivemos o prazer de conhecer o senhor Vicente Avella em seu ateliê, e aí ele dá o endereço do ateliê. Confirmando as informações do médium de Uberaba, ele apenas destacou que, de fato, não houve pintura, em si um trabalho basicamente fotográfico, fruto de retoques sucessivos num retrato falado inicial, tudo sob a orientação mediúnica de Chico Xavier. Quando o senhor Vicente concluiu a tarefa com a arte final em pequena foto branco e preto, ela ampliou bastante e coloriu-a com tinta a óleo, trabalho em que é perito, com experiência adquirida na época que não havia filmes coloridos, e as fotos em preto e branco eram coloridas à mão, dando origem à tela que foi divulgada. Então é isso. É assim que surgiu esse retrato aí de Maria, né? É o que nós temos de mais preciso a respeito de Maria. Olha como era linda, como é lindo esse espírito, né? Maria, mãe de Jesus. Naturalmente, né, transmitiu a sua superioridade espiritual para o corpo físico que ela teve entre nós. É bom que se diga que Maria, embora mãe de Jesus, ela não era um espírito, não é um espírito puro, é um espírito de grande evolução espiritual. Tanto que, como foi dito aqui pelo Écio Arantes, né? Lembrando que ela faz grandes trabalhos nas zonas mais purgatoriais, né? Próximas à nossa terra.
né? Então é isso, nós temos notícias mediúnicas de que ela até hoje ajuda encarnados e encarnados. Uma dessas ajudas é justamente, está no livro Memória de um Suicida, né? Nós ficamos sabendo que ela chefia a Legião dos Servos de Maria, né? E o Hércio Arantes faz essa observação. Ele diz que ela faz uma completa assistência aos suicidas em profundo sofrimento no além, pela Legião dos Servos de Maria, chefiado por ela, ser angélico e sublime, que na terra mereceu a missão honrosa de seguir com solicitude maternal aquele que foi o Redentor dos homens. Então Maria continua trabalhando na espiritualidade, né, socorrendo esses espíritos mais necessitados, esses espíritos mais sofredores, né? O Chico lembra Maria num livro que eu esqueci de trazer. Poxa vida, está lá no carro, né? Mas então vamos passar isso aqui, vamos em frente, né? Nós temos notícias que Maria continua atuando então no mundo espiritual, né? Uma das situações é essa que eu falei do livro Memória do Suicida. Outra situação é até um caso que foi contado pelo Divaldo Pereira Franco numa de suas palestras. É uma palestra que ele fez num seminário chamado Perdão e Auto-Perdão. Eu tenho esse CD. São 4 CDs. O seminário foi transformado em 4 CDs. E eu ouvi esses CDs todos. E achei muito interessante essa história aqui da irmã Dulce. O Edivaldo conta assim: era janeiro e irmã Dulce me disse, o Divaldo falando, né? Irmã Dulce me disse, isso para ele, Divaldo: como Deus é bom, meu filho, como Deus perdoa as nossas imperfeições. Nesse dezembro passado, eu piorei muito e nós tínhamos que pagar o 13º e não tínhamos. Nós tínhamos que pagar o salário das férias dos funcionários que iam entrar de férias e nós não tínhamos. Então orei a Nossa Senhora e disse: interfira junto do seu filho, porque sabe, os homens são muito distraídos, né? A prece da irmã Dulce, os homens são muito distraídos, até Jesus, porque às vezes eu falo com ele e parece que ele não ouve. Então eu falei com a mãe dele, porque ela não dá paz a ele. Qual é a mãe que deixa o filho sem cumprir a sua obrigação? Eu pedi a ela: minha mãe, minha irmã, peça a seu filho. Eu já fiz tudo. Eu tive a impressão que ela abanou a cabeça, disse irmã Dulce. No dia 20, o telefone tocou. Era Roberto Carlos. Eu vou dizer o nome porque o Divaldo fala no seminário, né, para centenas de pessoas que estavam lá presentes. Era Roberto Carlos, o cantor. Como vai, irmã? Ah, meu filho, você sabe, com os problemas habituais. Está com algum problema, irmã? Estamos como sempre. É dinheiro? É, meu filho. De quanto a senhora precisa? Necessito de X. Então já não tenho problema. Eu vou autorizar a minha secretária fulana amanhã a mandar-lhe 2 milhões de cruzados. Olha como é antiga a história. Para pagar a sua dívida e ficar alguma coisa. Mas não conte a ninguém, né? Aí o Divaldo vai e conta na palestra. E no dia seguinte, eu estou agora fazendo a mesma coisa. E no dia seguinte ela recebeu um telefonema do banco com dinheiro. Pagou todas as dívidas e disse: Jesus menino me perdoou. E a mãe dele me disse: no outro aperto, fale comigo que eu aperto ele, né? A Maria falando então. Então é do folclore aí o folclore da nossa doutrina espírita, essa história contada pelo Divaldo. Mas o Natal é isso, meus irmãos. O Natal é esse momento, essa oportunidade de nós refletirmos e nos canalizarmos as nossas energias para o bem. Sobre o Natal, o André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele faz uma observação muito interessante. Renunciar às comemorações natalinas que tragam excesso de qualquer ordem, preferindo a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes, como louvor ideal ao sublime natalício. Os verdadeiros amigos do Cristo reverenciam-no em espírito, né?
Então o André Luiz chamando a nossa atenção de que para nós reverenciarmos Jesus no Natal, nós devemos fazer justamente como fez aquela família no início, que eu contei para vocês, que foi visitar uma família pobre e fez o Natal daquela família pobre, levando alegria, levando recursos materiais, tudo que aquela família precisava. Talvez nós não tenhamos condições de fazer isso, mas façamos o que estiver ao nosso alcance. Essa é a mensagem de André Luiz. Devemos renunciar àquelas comemorações que traduzem excessos, né? Excesso de alimento, excesso de bebida, excesso, portanto, que podem nos trazer prejuízos, inclusive a nossa encarnação presente. Quando a gente estuda a doutrina, nos leva a estudar, nós percebemos que o uso não nos traz problemas. O uso das coisas, dos bens materiais, das coisas materiais que são colocadas à nossa disposição, não nos traz problemas. Somos seres humanos vivendo no mundo, então nós precisamos das coisas materiais para sobreviver. O que nos traz problemas são os abusos, e é isso aqui que o André Luiz está falando para nós. Nosso querido Chico Xavier também nos fala sobre o Natal, e ele nos diz assim, no livro dos hippies aos problemas do mundo: os espíritos amigos nos têm ensinado muitas vezes que ante o Natal reformulamos os nossos votos de cristianização da nossa vida pessoal e coletiva diante de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nossas vidas estão entregues em nome de Deus. Devemos, com toda sinceridade, asseverar que sem Jesus Cristo em nossas vidas, seja qual for a interpretação que venhamos a dar aos seus ensinamentos, não estaremos muito longe de uma regressão para as selvas. Por isso o Natal é importante, continuará a ser importante. Embora muitas vezes cercado de incompreensões humanas, o Natal há de ser o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, forçando no mundo, assim como estamos vendo o coração maravilhoso do nosso Divino Mestre, palpitando na alegria de todo o Brasil, em festiva comemoração da passagem do natalício daquele que é o maior amor das nossas vidas. Então, todas as lições desses espíritos que são os nossos referenciais, que estão espiritualmente falando entre nós e Jesus, nos levam à reflexão de que devemos aproveitar esta oportunidade para homenagearmos Jesus da forma como a doutrina espírita nos ensina. E Bezerra de Menezes, nesse livro Compromisso Iluminativo, também nos diz algumas coisinhas, psicografia do Divaldo, também nos fala um pouquinho sobre o Natal. Ele diz assim: ele veio e ficou, nascendo numa estrebaria modesta, transformou o local dos animais em berço de luz. Esteve transitoriamente entre homens e nunca deste se afastou. Ninguém igual a Jesus. Lembra-te de Jesus, meu amigo, em todos os dias da tua vida. Seus feitos são maiores do que as suas palavras. Os seus silêncios são mais profundos e eloquentes do que os seus discursos. Os seus não feitos são mais notáveis do que todas as realizações da história. Não foi compreendido, mas compreendeu. Não foi amado, porém amou. Percorreu no máximo 400 quilômetros a pé. Sua voz, no entanto, alcançou a história da humanidade desde o dia em que saiu a ensinar. É verdade que foi pregado numa cruz. Ao selo, transformou o instrumento de misérias em duas asas que se alçaram às cumeadas da glória. Considerado morto, injuriado, esquecido e a sós, é até hoje o símbolo do triunfador não conquistado. Consola a humanidade há 2000 anos. Nenhuma queixa. Jesus é a ponte de união entre a terra e o céu. É o apelo vivo para que se superem todas as dores e angústias. Lembra-te dele no momento tremendo de tuas aflições e dialoga com ele no silêncio das tuas mágoas. Então a mensagem de Bezerra para todos nós. É isso, meus irmãos. Nosso tempo está praticamente esgotado. E como o propósito é falar de Jesus e de Maria, para encerrarmos verdadeiramente a poesia Retrato de Mãe, de Maria Dolores, está no livro Momentos de Ouro, psicografia do Chico. É um diálogo de
Maria com Judas, Judas já desencarnado, após ter se suicidado. E ela diz assim, indo ao encontro de Judas: amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo. A vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo, frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Então é isso, meus irmãos. Nossa querida Maria de Nazaré, nos dando exemplos de comportamento. Após o desencarne, ela vai buscar Judas e ampara Judas, trazendo-o de novo junto dela, junto ao seu regaço de mãe. Eu tinha previsto nesse momento final que o coral estivesse aqui para cantar uma música de Natal. Não temos o coral. Pedi ao sonoplasta que trouxesse um disco de Natal, mas o sonoplasta já está com os dois neurônios lá, já não estão muito se cruzando. Ele esqueceu também, né? Então, a proposta é que, após a prece final, durante a musiquinha, que nós nos abracemos, que nós nos confraternizemos por esta data tão significativa para todos nós. Possamos, portanto, encerrar desta forma o nosso ano de 2015, né, nos preparando assim para um 2016, marcado pela fraternidade que também nos uniu neste ano de 2015. Muita paz para todos vocês e um Feliz Natal.